Sport negocia a contratação de jogador ex-Botafogo e Palmeiras para a temporada de 2025, com a confirmação inclusive do próprio presidente do clube. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito dessa informação, quem é esse jogador, se pode ser um nome importante na Série A do Campeonato Brasileiro, estatística, salário, mapa de movimentação e aquela coisa toda. Além disso, quero falar sobre uma outra opção livre no mercado, numa posição de meio de campo, de um volante, o Sport precisa de uma contratação nesse sentido, que é o Fernandinho. O atleta está livre no mercado, hoje com 39 anos de idade, após não renovar o seu contrato com o Atlético Paranaense. Será que compensa? Quero trazer os detalhes também sobre outros nomes hoje livres e à disposição no mercado brasileiro. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e faça a sua aposta também com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia, com o retorno do futebol brasileiro, os campeonatos estaduais, daqui a pouco o campeonato pernambucano também, com as cotações do esporte. Faça o seu cadastro pelo link aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta negociação envolvendo o esporte e um jogador já experiente no futebol brasileiro, com passagens pelo Corinthians, Botafogo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Internacional, e que hoje busca um novo clube para 2025, que é o volante Gabriel, atleta de 32 anos de idade. Essa informação também é confirmada pelo presidente do esporte, o Yuri Romão, em entrevista ao canal do Jorge Nicola. O Gabriel, a situação dele é a seguinte: ele pertence ao Internacional, tem contrato por lá até dezembro de 2025, estava por último emprestado ao Atlético Paranaense. Pelo que eu vi de informações, é um jogador que recebe algo na faixa de R$300 mil mensais. Não é barato, tá? Nesta última temporada não conseguiu um protagonismo vestindo a camisa do Atlético Paranaense, ainda assim considera um bom jogador, aquele volantão pé de ferro, cão de guarda, aparece bem também no comando de ataque para buscar uma finalização, um próprio passe. Não é necessariamente um artilheiro ou algo nesse sentido, mas se a negociação, por exemplo, com o José Wellison não avançar, eu acho que o Gabriel, comparando os dois jogadores, são atletas que têm características semelhantes para essa função de um primeiro volante. Acho que para a Série A seria sim um nome interessante na Ilha do Retiro. Nesta temporada pelo Furacão, que terminou com rebaixamento, inclusive, foram 30 jogos, 32 no total, somando o Campeonato Gaúcho, né? Apenas 20 como titular, um gol marcado, 3 assistências e 5 cartões amarelos. Pelo Internacional até teve algumas boas partidas em 2023, mas não foi um titular. Em 17 jogos, apenas 9 como titular. 2022 também, talvez o último ano dele sendo um jogador importante, titular, em 39 dos 44 jogos que realizou naquela época, né, em 2022, já vestindo a camisa do Internacional. Ele que saiu do Corinthians ainda na temporada de 2018, ficou naquele vai e vem, né, deixou o Palmeiras, foi para o Corinthians, uma polêmica danada naquele período. Gosto sim do Gabriel, tá? Se fosse para elencar aqui outras boas características do jogador, uma boa roubada de bola, um jogador que está sempre ali muito atento nessa região do gramado para saída rápida, por exemplo, puxando um contra-ataque. Aqui está o mapa dele de movimentação nesta última Série A que ele fez pelo Furacão. Uma nota média até boa, de 6,98 em 20 partidas. Pegando aqui os índices dele defensivos, por exemplo, na Série A, ele teve uma média de 5 bolas recuperadas por jogo, 2,4 desarmes em cada uma das partidas, 1,1 de interceptações em cada um dos duelos. Na Série A, por exemplo, ele levou apenas 3 cartões amarelos. Para a função de um volantão, é sim algo positivo, e apenas uma média de 1,1 de faltas, né, em cada uma das partidas. Perda de bola, 5,5. Disputas de bolas vencidas, 50%, na faixa de 4 em cada um dos duelos. Então eu vejo que são índices sim defensivos interessantes, que o Gabriel também já demonstrou em outros clubes. Atleta revelado nas categorias de base do Paulinha FC, né, onde ele estreia no profissional ainda em 2011, e logo é contratado pelo Botafogo, né, onde surgiu muito bem já em 2012, 2013 com o Botafogo fazendo uma boa campanha no Brasileirão, e em 2014, né, para o comecinho do ano, acabou fechando com o Palmeiras, foi bem no Palmeiras, conseguiu também o título da Copa do Brasil, e no Corinthians foi campeão brasileiro em 2017. Você pode deixar a sua opinião sobre o Gabriel. Acho que um jogador que tem muita lenha para queimar ainda, seria um titular sem pensar duas vezes na Ilha do Retiro.
Com o retorno dos campeonatos estaduais, você pode fazer a sua aposta com a Betfair a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia, montando o seu bilhete, por exemplo, para o início do Campeonato Carioca, tem o Paulistão também, apostando, por exemplo, nos principais favoritos para esta primeira rodada. Olha, vitória do Vasco, também do Botafogo, do Flamengo e do Fluminense no Campeonato Carioca. Você pode somar o seu bilhete também para fazer uma aposta aqui múltipla com o Campeonato Paulista, das vitórias do Palmeiras contra a Portuguesa e do Novo Horizontino contra a Ponte Preta também. Ainda tem os jogos do Campeonato Mineiro, acho que o Cruzeiro vence na estreia, e no Campeonato Gaúcho também, adicionando vitória do Internacional e do Grêmio. Ficaria um bilhete bem grande, bem extenso aqui para vocês. Ele está no odd total de 58,12. Se apostar, por exemplo, só por brincadeira, R$2 desse bilhete ele acontecer, pode voltar para você até 116. Você pode apostar também de outras formas, pegando aqui apenas os favoritos, por exemplo, no Campeonato Carioca, no Campeonato Paulista, também em jogos individuais, tem a Copa do Nordeste também com seu retorno nesse meiozão de semana. O link da Betfair para você começar a apostar. Daqui a pouco o Campeonato Pernambucano também você encontra logo aqui abaixo na descrição do vídeo, combinado? Completando o nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre uma outra opção para esta função de um camisa 5, de um volante, esse bem melhor tecnicamente do que propriamente um volantão pé de ferro, que é o Fernandinho, atleta de 39 anos de idade, também ex-Atlético Paranaense, assim como o Gabriel, jogador que segundo o Yuri Romão tem um interesse no esporte neste momento. O Gabriel e o Fernandinho não seguirão em Curitiba para o ano que vem, pelo menos não pelo Atlético Paranaense. Acho que o Fernandinho não deve fechar com o Coritiba, Enfim, brincadeiras à parte, jogador que está livre hoje após 8 gols e 7 assistências em 46 jogos no Furacão. Até fiquei surpreso com essa notícia. O salário do Fernandinho, de fato, lá no Atlético, se eu não estiver enganado, era mais ou menos de R$400 mil mensais. Deixa eu ver se eu acho essa informação fácil aqui para vocês, tá? Aqui acho que aqui tem um pedido do jogador de R$500 mil, por exemplo, para fechar com o Santos. Claro que é um jogador caro, aceitou esse retorno ao Brasil, mas também não foi de graça. Aqui está o mapa dele de movimentação no Atlético nesta última Série A. Começa muito bem, acabou que teve uma lesão, voltou mal nessa reta final, uma nota média ainda boa de 7,07. 25 jogos, 17 como titular e 2 gols marcados. Sempre foi um jogador muito bom na Série A, sempre com essa nota beirando a casa de 7. E dos jogos que eu assisti do Fernandinho, sendo honesto aqui com vocês, eu nunca tinha visto, ou pelo menos nunca tinha reparado, tanta qualidade técnica em um jogador nessa primeira função de um meio de campo, assistindo o jogo pessoalmente. Eu vi um jogo do Goiás contra o Atlético Paranaense em 2023, e assim, cada vez que a bola voltava no meio de campo, geralmente quando é a Série B, aqui vai cair num volantão, um brucutu e vai jogar logo ali pro lateral. O Fernandinho não, cara. O jogador tem uma capacidade de enxergar o jogo muito fora da curva, seja por um lançamento, por uma própria finalização de fora da área. É um jogador que eu adoro muito. O Fernandinho é um cara assim, fora de série, um extraterrestre no futebol. E não à toa, ficou aí mais de basicamente 10 temporadas vestindo a camisa do Manchester City e sendo um titular, inclusive muitos anos com o Guardiola. Atleta revelado no Furacão, também passou no Shakhtar da Ucrânia, é uma opção que está livre. Assim também como o Anselmo, O Anselmo eu comentei sobre ele em outros vídeos. Claro que agora para uma Série A é outro cenário, O Anselmo para uma Série B seria titular sem dúvidas. Para a Série A, a questão da idade fica essa ressalva, mas é um bom nome também hoje livre no mercado. O último clube dele foi o Al-Wehda, lá do futebol da Arábia Saudita. Apesar de algumas especulações, o jogador garantiu que não foi procurado pela diretoria do esporte nos últimos meses para um retorno à Ilha do Retiro. Aqui está o mapa do Anselmo, de movimentação no último campeonato que ele fez na Arábia. 31 jogos, 30 como titular, uma nota média muito boa, segundo o site SofaScore, de 7,01, inclusive com 5 gols marcados. A última Série A dele aconteceu justamente pelo Sport, ainda em 2018. Atleta revelado nas categorias de base do Palmeiras, passou também no São Caetano, Barueri, Joinville, Internacional, Palermo e o Genoa no futebol italiano, e já estava há 6 temporadas lá na Arábia Saudita. Se fosse para ser um jogador, por exemplo, para chegar e disputar posição também, por exemplo, o Sport fechasse com esse primeiro volante, já que não tem nenhum hoje no elenco, com o Gabriel, por exemplo, e o Anselmo, eu não acharia ruim não, para começar, por exemplo, o Campeonato Pernambucano. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo na seção de comentários, se você concorda comigo, se você discorda, e outras indicações que você faria também para o Leão nesse ano, que precisa sim ser muito bem estudado, analisado e executado com o retorno à elite.
Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui, e faça a sua aposta também com a Betfair, com o retorno do futebol brasileiro. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!